dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Um bom dia também para você que está ligado nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E aproveitando que você está aí no YouTube, já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve, comenta, compartilha. Vamos fazer mais pessoas chegarem aqui até o nosso programa e nosso canal. E se você está aí no Papo Legal, saiba que agora a gente tem a nossa sala aqui do Mercado Investimentos, que é a Mercado Investimentos Real Oficial, hein? Então, se você estiver ali, é uma sala inclusive criada por mim, então dá para ver se vocês estão na sala certa. Eu vou estar de olho, a Fernanda também já está ali na sala dando um alô para vocês. A gente vai acompanhar as dúvidas de vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que foi muito pedido ali no Papo Legal, foi muito pedido no nosso chat, que é o Tesouro Reserva. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vai passar pelos destaques do nosso portal e entender quais são aí as notícias que estão movimentando essa segunda-feira geladíssima. Vamos aqui passar pela primeira notícia do nosso site sobre o fechamento de sexta-feira, que deu um fôlegozinho para a Bolsa, mas não salvou a semana. Mais uma vez, a nossa semana aqui na Bolsa Brasileira fechou em queda, mas a sexta-feira tentou diminuir essa queda. O fôlego não foi suficiente, mas já foi algo aí que tentou dar uma atração para o Ibovespa. Ibovespa avança 0,49, mas fecha a quarta semana no vermelho. Dólar caiu para 4,89. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como foi esse fechamento, que impactou o fechamento. Será que foi notícia de fora? Será que foram notícias aqui do Brasilzão? Daqui a pouco aqui no Mercado Investimentos a gente explica tudo isso para vocês. Outro assunto que não poderia faltar numa segunda-feira é o relatório Focus. Hoje foi divulgado um novo relatório Focus da nova semana e o mercado, para surpresa de ninguém, elevou a inflação de 2026 pela 9ª vez e reduziu o dólar. Isso segundo as projeções do mercado financeiro. Então a gente vai explicar de onde vem esse aumento da inflação e o que está fazendo o mercado financeiro mudar as projeções paulatinamente, ali a conta-gotas, semana após semana. Além disso, outro assunto bastante pedido aqui no nosso chat é o próprio Tesouro Reserva, que hoje tem estreia. Tesouro Reserva, né, o novo título que permite resgates a qualquer momento, é lançado nessa segunda-feira. Ele estava até numa fase de testes de implementação para um grupo menor, ele estava sendo ofertado para um grupo no Banco do Brasil e agora, aqui tudo indica, ele vai ser expandido para os demais bancos, demais instituições financeiras, até para não ter um problema de implementação, para ver se tudo estava certinho. Começou com um grupo menor e agora vai ser ofertado e a gente vai explicar para vocês qual a diferença do CDB 100% do bancão, do Tesouro Reserva, do cofrinho, do colchãozinho, da poupancinha, todos aqueles nomes que são dados para os cofrinhos, porquinhos, caixinhas, colchãozinhos, tudo isso são ali os nomes, né, aqui inventando vários. Mas qual a diferença? Tem diferença para o fundo DI? A gente vai explicar tudo isso para vocês. E ainda tem notícia do ano passado, fechamento de 2025 mostrou que a renda média do brasileiro subiu nos últimos anos e chegou a recorde de 2,2 em 2025. Então, no fim do ano passado, com o fechamento do ano, claro que esse ano a gente já tem a movimentação mês a mês pela PNAD contínua, mas ainda não dá para saber qual foi o fechamento de 2026. Então, a gente está olhando para 2025 ainda. Mas aqui a gente vai explicar como foi essa evolução da renda em 2025 e o que proporcionou essa valorização da renda média nos últimos anos. Foi um fenômeno que vem acontecendo, mas aí nos últimos anos a gente vai explicar para vocês o que motivou esse aumento da renda média no ano passado. Vamos começar então passando pela nossa agenda, porque hoje tem agenda, tem relatório Focus, mas tem outros indicadores aí também. E de Brasilzão, né? Já começamos a agenda às 5 horas da manhã com Brasilzão na tela. 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP da primeira quadricemana de maio.
Lembrando aqui que tanto o IPC-FIP quanto o IPCS Capitais, né, são duas medições diferentes, são duas medições de instituições diferentes, uma da FIP e uma da FGV, mas as duas são semanais. Então são as medições ao longo das semanas e aqui da primeira semana das 4 de maio e o IPCS também é índice de preços ao consumidor semanal, só que só das capitais, também da primeira quadricemana das 4 de maio. Eu aprendi a falar isso direito, né? Nunca mais cometi aquele equívoco de falar primeira de 4. Às 8h25 aqui no Brasil, saiu o Boletim Focus, esse a gente vai trazer com maiores detalhes para vocês. E às 11 horas da manhã, agorinha, saíram as vendas de moradias usadas em abril nos Estados Unidos. 15 horas, já no período da tarde, sai a balança comercial semanal. Aqui também medição que a gente acompanha, a velha conhecida nossa, durante as semanas em relação à nossa balança comercial. E a agenda hoje está enxuta, né? A agenda hoje acaba por aqui, então uma agenda mais curtinha, sem muitos indicadores. Relatório Focus pode trazer uma ou outra perspectiva, mas ele não traz nada novo sob o sol. Antes de falar de Relatório Focus, vamos dar uma passadinha pelo nosso fechamento da sexta-feira, que teve, como eu falei, uma alta de 0,49, mas não foi o suficiente para salvar a semana. Então a semana não foi salva pela nossa alta da sexta-feira. Isso porque as quedas durante a semana foram bem bruscas, foram bastante intensas. A gente teve quedas ali na casa dos 2% durante a semana. Então foi uma semana de muita volatilidade, uma semana de muita incerteza e de quedas, como falei, muito bruscas, principalmente nos mercados emergentes que acabam sofrendo com essa incerteza e com a falta de apetite pelo risco. O Ibovespa, então, como vocês estão vendo na tela, subiu 0,49 aos 184.108 pontos. O dólar, por sua vez, caiu 0,60 e atingiu os R$ 4,89, dia de fortalecimento da nossa moeda aqui, em meio até um fortalecimento mais global. O S&P 500 subiu, então lá fora também foi um dia positivo, não foi um dia específico aqui de Brasil de alta na Bolsa, foi um movimento global de alta na Bolsa. Então vocês já devem estar imaginando que foi um dia de maior apetite pelo risco, um dia que algumas tensões foram arrefecidas. E é justamente isso. O S&P subiu 0,84 e Nasdaq 1,71. E aqui, tá, só para vocês entenderem, foi um dia de bastante movimentação no mercado de petróleo, mas a Petrobras, que é um grande peso aqui do Ibovespa e que teve uma valorização enorme nesses últimos tempos, não contribuiu para essa alta. Então vamos entender quem contribuiu para essa alta do Ibovespa e por quê. Não foi a Petrobras, já estou contando para vocês. A Vale teve uma participação importante. O Itaú, depois de ter aquela reação primeira ao seu balanço, que ainda que tenha trazido lucro acima do mesmo período do ano passado nessa comparação, o balanço foi lido meio que como um arroz-feijão, nada que surpreendeu, nada que trouxe grandes novidades, mas sim foi um resultado positivo. E aí, depois de uma queda por essa frustração, ele volta a valorizar. O que realmente mexeu com esses dados, e principalmente lá no exterior, e trouxe esse humor para cá, foram os dados de emprego dos Estados Unidos. Então é um dia que a tensão geopolítica vai um pouco para segundo plano, porque não teve uma movimentação tão grande em relação às tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Isso talvez mude de figura agora com os posicionamentos e falas de Donald Trump em relação às propostas do Irã, que ele disse que são incabíveis. Então, não foi isso que mexeu na sexta. O que mexeu na sexta foi o relatório de empregos lá nos Estados Unidos, porque existia muita expectativa, muita ansiedade pelo payroll, que é justamente esse relatório mais completo do mercado de trabalho. E o próprio Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tinha falado que o relatório de empregos, que o mercado de trabalho tem um peso e tem tido um peso muito grande para a decisão de política monetária, para a decisão de juros por lá. E o que o mercado de trabalho mostrou? Que apesar de tudo, o relatório de empregos ainda tem uma avaliação mais positiva da economia dos Estados Unidos. Então não tem uma fraqueza em relação à economia dos Estados Unidos. E isso acabou gerando um bom humor
E esse bom humor chegou inclusive aqui no Brasil. Claro que a gente teve um outro aspecto, porque agora a gente tem os resultados corporativos acontecendo. Isso também traz fôlego para algumas empresas que podem surpreender com seus balanços, mas no geral, mais uma vez, o cenário internacional e principalmente o relatório de empregos dos Estados Unidos ditou o ritmo no mundão todo. Isso enfraqueceu o dólar em todos os países, de certa forma. Foi também mais generalizado o enfraquecimento do dólar e aqui não foi diferente. O dólar caiu 0,60, porque se você tem, né, essa expectativa de um mercado de trabalho ainda resiliente, você tem essa expectativa de uma economia que ainda mostra força, pode ser que algo mude nas expectativas em relação aos juros. E isso acabou favorecendo as outras moedas frente ao dólar. Então foi um movimento meio que ditado mesmo pelo exterior. E a gente acabou seguindo nessa mesma toada, nessa mesma seara das bolsas internacionais. Claro que com um peso a mais, um temperinho dos relatórios, dos resultados corporativos, mas de certa forma o exterior mais uma vez ditou o ritmo. Eu ia pegar uma água aqui, mas não teremos pausa para hidratação. Hoje não teremos shot de água, mas lembrem-se de beber água aí, porque eu vi que muita gente comentou, quando a Débora bebe água eu lembro de beber água. Que bom, né? Estou prestando um papel aqui de hidratação de vocês, os rins agradecem, então continuem bebendo água aí. Vamos lá, vou dar um papo, olha, mas nem precisava, gente, trazer a água, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida de vocês no papo legal. Vamos ver se tem alguma coisa rolando aqui. Por enquanto estão rindo aqui da minha primeira de 4. Pois é, gente, isso foi uma falha que fiz aí há um tempo atrás. Teremos detalhamento sobre o Tesouro Reserva no vídeo de hoje? Renato perguntou. Teremos, Renato, teremos detalhamento desse Tesouro Reserva. Então já vamos passar, para dar tempo de chegar lá, já vamos passar para a nossa próxima notícia, que é o relatório Focus, porque o mercado elevou a projeção da inflação para 2026 pela nona vez, segundo os apontamentos do relatório Focus. Vamos entender por que aqui houve esse pessimismo, mais uma vez, nas projeções de inflação. Isso tem muito a ver com a inflação causada, e aqui uma inflação, eu diria, que é uma inflação que vem muito de preços voláteis, né? Preços que normalmente, inclusive, a gente exclui do núcleo. A gente tira esses preços voláteis do núcleo porque são preços que dependem muito do cenário internacional e da precificação internacional das commodities. Então agora sim eu vou dar o meu shot de água, então vocês tomem água aí em casa também para me acompanhar, porque a hidratação agradece. Vamos lá. Aguinha tomada. Vamos para o nosso painel do relatório Focus para entender esses preços que, como eu falei, vem muito da expectativa de aumento dos preços das commodities no mercado internacional em um momento de tensão geopolítica. Primeiro deles, a gente já sabe, o petróleo vem sofrendo muita variação, tem sofrido altas após altas, chegou a mais de 100 dólares por barril, com certeza, né? Inclusive esse é o patamar atual, ficou oscilando ali entre 100 e 101 dólares, mas chegou a ultrapassar esse patamar. E caso o conflito persista, caso ele tenha uma duração maior, que tudo indica que há uma persistência do conflito, porque Donald Trump acha que a coisa está resolvida, mas só do lado dele. Para isso, os termos e condições têm que ser aceitos. E o Irã trouxe sua proposta, Donald Trump falou que não. Então, não existe um acordo ainda muito vislumbrado. Apesar do cessar-fogo, apesar de algum tráfego acontecendo lá no Estreito de Hormuz, a solução definitiva, a resolução definitiva, eu diria, ainda está longe de acontecer. Então pode haver ainda mais altas, mais choques no preço do petróleo. E isso afetaria combustíveis, afetaria também diesel. E diesel tem uma capacidade de afetar preços em cadeia, em desencadear a inflação. Aqui no Brasil, para quem não sabe,
a gente depende muito de malha rodoviária. Se a gente depende muito de malha rodoviária, o que acontece? Quando o diesel sobe, o preço do frete sobe. Se o preço do frete sobe, isso vai fazer com que itens encareçam em detrimento dessa alta do frete. Então, isso já pode desencadear um processo inflacionário de alguns itens, como, por exemplo, os alimentos. Existem outras questões também envolvendo os alimentos, e aqui para o Brasil, mais médio e longo prazo, na maior persistência desse conflito, que tem a ver também com fertilizantes. Então, existem duas pressões inflacionárias que não dependem, por exemplo, de taxa Selic para resolução, são preços negociados no mercado internacional e que vão fazer com que a expectativa do IPCA aumente. E o mercado já tem utilizado isso, inclusive, como forma de pressão. Então, o que o mercado faz? Começa a aumentar a projeção da Selic semana após semana, e agora o IPCA chega a 4,91, até se afastando daquele teto da meta de inflação, a meta é 3, mas tem aquelas bandas de 1,5 para cima e para baixo. Então, cada vez mais, conforme as revisões são feitas para cima, a inflação prevista se afasta do teto da meta. E amanhã tem IPCA, então um dado que deve ficar bastante no radar. 4,91 a projeção de inflação, o PIB permaneceu estável para esse ano, 1,85, o dólar caiu, até acompanhando essa tendência mais recente de queda do dólar. Dólar é uma variável que foi feita para a projeção errar. Dólar é muito difícil de prever, mas o que tem acontecido aqui? O dólar tem tido uma tendência de queda, não só por uma taxa de juros que, apesar dos cortes, continua altíssima aqui no Brasil e atrai esse rentismo, atrai essa especulação com a nossa renda fixa, então entra dinheiro aqui. E outro ponto é a atração também por empresas ligadas às commodities, até a própria exportação dessas commodities a preços maiores. Então o dólar foi revisto para baixo. A Selic, por sua vez, essa semana, engasguei aqui, essa semana ficou em 13%. O que a gente tem visto desse movimento é, conforme o IPCA vai aumentando a sua projeção, o mercado ajusta a Selic como se ela fosse resolver o problema dos preços internacionais, que a gente sabe que não vai. Mas o mercado usa isso, inclusive, como forma de pressão e recados para o Copom, que inclusive disse que recebeu esses recados porque colocou na própria ata. Em 2027, a inflação continua em 4%, o PIB em 1,76%, uma pequena revisão para cima, então um crescimento esperado um pouquinho maior no ano que vem. O câmbio permaneceu em 5,30, até porque se tem muito para errar até o fim de 2026, quem dirá o quanto tem para errar para 2027. E a Selic para 2027 subiu para 11,25, mostrando que o mercado espera que os cortes sejam mais lentos também no ano que vem. Não só nesse ano, mas também na continuidade do corte no ano que vem. Então, dito isso, amanhã a gente vai trazer o resultado da inflação e vamos ver se esses grupos realmente estão tendo impacto. O IPCA 15 já mostrou, alguns preditivos ali também mostraram que o grupo de alimentos e de combustíveis tem tido, energia e alimentos, que são bem voláteis, inclusive, tem tido esse peso na inflação. Amanhã a gente conta se realmente vão pressionar o nosso bolso. Vamos falar do novo cofrinho do governo, então, porque o governo botou o cofrinho de fora aí e está criando o novo Tesouro Reserva, que vem justamente para competir com as caixinhas, com os cofrinhos, com os porquinhos dos bancos. O que são essas caixinhas, porquinhos, cofrinhos dos bancos? Nada mais são do que CDBs com liquidez diária. Quando você coloca o dinheiro na caixinha, quando você coloca o dinheiro no porquinho, quando você coloca o dinheiro no cofrinho, e há um tempo atrás a gente até contou para vocês que estava tendo uma guerra dos cofrinhos, né? Tava todo mundo de olho no cofrinho de vocês. Todo mundo querendo captar esse dinheiro com os cofrinhos. Então agora vem o governo também com um novo título do Tesouro para entrar nessa competição pelos cofrinhos. Então os cofrinhos, o que são? São CDBs, aquele CDBzão do banco, 100% do DI com liquidez diária. Isso é, se você resgata, ele cai no mesmo momento na conta. Ele tem essa liquidez imediata, claro que tem o imposto, né? Então é como se fosse um CDB com liquidez, mas com outra roupagem. E você consegue
dividir por caixinhas. Então você pode falar, eu vou fazer o meu cofrinho, a minha caixinha, meu porquinho para objetivo tal. Aí você compra aquele objetivo. Então tem uma diferenciação do CDB que acaba ficando tudo junto. Mas é uma roupagem nova para o CDB do bancão 100% do DI com liquidez diária. Qual a diferença, por exemplo, do novo Tesouro Reserva para o Tesouro Selic? Qual a diferença do novo Tesouro Reserva para o Fundo DI, que também tem essa característica de ser investimentos, todos eles, né, os cofrinhos, o CDBzão, o CDB com liquidez diária, claro, o Fundão DI, todos eles têm a característica de colchão de liquidez e âncora de segurança da carteira. Então, se é aquele dinheiro para curto prazo, é lá que você vai colocar, porque não vai trazer um grande risco, é de lá que você vai tirar. Então, serve como com esse propósito. Qual a diferença, então, para o Tesouro Reserva? O que ele traz de novo para competir nesse mercado? A gente separou as principais características do Tesouro Reserva e eu já vou explicar para vocês, principalmente em relação ao Tesouro Selic, porque na primeira vista parece mais do mesmo. Parece que você tem um novo Tesouro Selic também numa nova velha roupa colorida. Então vamos ver aqui quais são as principais características e eu já explico as diferenças também. Investimento com rendimento vinculado à Selic desde o primeiro dia útil. Valor mínimo de aplicação e resgate, R$1. Guarda essa informação. Resgate e novas aplicações disponíveis a qualquer hora, inclusive em feriados e finais de semana. Cada investidor pode aplicar até 500 mil por mês, e embora tenha prazo de 10 anos, que é a duração do título, porque todo título tem um prazo de vencimento, os valores podem ser resgatados a qualquer momento. E aqui, se a gente pegar, por exemplo, o CDB, 100% do DI do bancão, ele também tem um prazo de validade, também tem um prazo de vencimento e pode ser resgatado a qualquer momento. Qual a diferença? Vamos lá. Taxa e impostos, o IR segue a tabela regressiva de renda fixa, como todos os outros investimentos de renda fixa, e o OF é aplicado somente se o resgate acontecer nos primeiros 30 dias, nada novo sob o sol, mesma regra tributária dos outros investimentos de renda fixa. Então, aquele OF decrescente nos 30 primeiros dias e a tabela regressiva da renda fixa. Aquela 22,5 nos primeiros 6 meses e um dia cai para 20, aí fica ali até completar um ano, completou um ano, fica ali de um ano até completar mais um ano, em 17,5, depois de completados 2 anos e um dia cai para 15. Então, essa é a tabela regressiva do imposto de renda para aplicações em renda fixa, que incide somente do que rendeu. Nada aqui é novo, tá? Nem o IR, nem o IOF. A taxa de custódia da B3 é 0,20 ao ano, com isenção para valores até 10 mil, bem parecido também com o Tesouro Selic, e onde você pode acompanhar, ou no aplicativo da instituição financeira que você realizou a aplicação, por enquanto só no Banco do Brasil, mas a ideia é que isso se expanda, justamente como eu falei, era uma questão de um grupo mais restrito, para ver se ia funcionar, as questões tecnológicas, questões de sistema, e isso vai ser expandido para todo mundo. Então você consegue ver tanto no aplicativo do banco, como lá no aplicativo, no site do Tesouro. Então dá para acompanhar de perto. Qual que é a grande diferença para o Tesouro Selic primeiro? Tá, então eu vou entrar aqui no Tesouro Nacional. Tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e a gente vai dar uma olhada em tempo real o site do Tesouro Direto. Por que eu estou entrando no site do Tesouro Direto? Por um motivo bem específico aqui. Ó, o novo Tesouro Reserva já está na página principal do Tesouro, inclusive. Vamos lá. Cadê o que eu quero ver aqui? As taxas. Por que eu quero ver as taxas? Porque eu quero ver o mínimo do Tesouro Selic. O mínimo do Tesouro Selic é sempre uma fração da PU. O que é a PU? É o preço unitário do título. Só enquanto eu encontro aqui, o PU, né, é o preço unitário de um título. Quanto vale um título do Tesouro Selic hoje? Uma unidade. Se você quisesse comprar uma unidade fechadinha, R$ 18.903,40. Isso é com base em um valor que é atualizado todo dia pela Selic. Então, se você pegar esse saldo hoje, esse preço hoje, e olhar amanhã, né, ficou meio esquisito, mas se você pegar esse preço e olhar o preço amanhã, nada mais vai ser do que esse preço hoje, acrescido de um dia de Selic, que vai trazer
esse preço amanhã pela variação da Selic. Então ele tem uma marcação muito próxima da curva. A marcação a mercado do preço de uma unidade de título é muito parecida com a curva da Selic, já que o preço anterior tem o acréscimo de um dia de Selic. E aí tem aquela pequena variação que vocês veem lá de 0,0823 na Selic+, mas que acaba trazendo uma diferença muito pequena e que matematicamente deixa o Tesouro Selic muito parecido, por exemplo, com o CDB 100% do DI, que paga 100% do CDI, que está sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então, qual que é a grande diferença? Qual o grande mousse do Tesouro Reserva? Primeiro, se você quisesse aplicar hoje no Tesouro Selic, o mínimo de movimentação é R$ 189,03. Então, R$ 189,03. Para você aplicar ou resgatar, precisa ser um múltiplo de 189,03. Então, você não consegue colocar R$1, você não consegue colocar R$20, você não consegue colocar R$100. Você precisa colocar R$ 189,03. Então, o Tesouro Reserva, ele vem primeiro para ser mais acessível. Se você quiser fazer um aporte ou um resgate menor do que o múltiplo do Tesouro Selic, você consegue. Então, ele tem até uma certa liquidez maior. Você não precisa resgatar valores maiores do que você gostaria para movimentar o Tesouro. Às vezes, você nem tem os R$ 189 para guardar, mas você quer guardar 50. E aí o Tesouro Reserva consegue, coisa que as caixinhas permitiam, porque a caixinha tem um mínimo muito pequeno. Então vem para competir mesmo de frente com essas caixinhas e com o CDB 100% do DI, que também tem um mínimo de R$1 normalmente. Então você consegue múltiplos mais fáceis, você consegue resgatar valores menores e aplicar valores menores também nessa movimentação. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o Tesouro Selic, depois de um dado horário, se você resgatar, ele agenda para o dia seguinte. Então, a liquidez é diária, mas dependendo do horário, ele agenda para o dia seguinte e dependendo do horário da sexta, ele vai agendar o resgate para segunda-feira. Então, claro, ele tem liquidez, os fundos também são assim, normalmente os resgates são agendados para os dias úteis e dependem também de horário de funcionamento. E o que o Tesouro Reserva vem para bater de frente com isso e para competir também com as caixinhas? Justamente a disponibilidade do resgate, que passa a ser 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você consegue movimentar, inclusive nos feriados, nos finais de semana, se você precisar do resgate. Ele vai cair também na sua conta. Então, traz mais liquidez e traz essa forma mais acessível de você colocar o seu dinheiro no Tesouro Nacional. Então ele vem realmente, também é um empréstimo, claro, para o Tesouro, então vem com a soberania, né, do Tesouro Nacional em relação a risco. É um risco soberano, é o risco do país, então é mais seguro do que qualquer outro banco que está dentro do Brasil, o Tesouro está sempre acima, e você tem essa acessibilidade dos menores valores, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então realmente vem para competir e para ser essa alternativa independente do banco, porque, claro, você vai precisar da instituição financeira para mediar essa aplicação? Sim, mas você não está emprestando dinheiro para o banco, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Então, vem realmente para essa competição e para trazer mais acessibilidade para brasileiros que não vão ter os R$ 189 para colocar no Tesouro e com uma rentabilidade melhor do que, por exemplo, uma poupança, que normalmente é a oferta para brasileiros que não têm ali acesso a um atendimento mais personalizado no banco, que vai, né, ser atendido ali ou por ele mesmo, né, vai tomar suas decisões. Então vem realmente para trazer uma rentabilidade melhor, uma acessibilidade melhor em relação a valores e com uma disponibilidade, uma liquidez ainda melhor do que um fundo DI ou que o Tesouro Selic, porque é 24 horas, 7 dias por semana. Então é uma alternativa do Tesouro Nacional para competir com essas caixinhas que vêm captando muito dinheiro das pessoas. Inclusive, existem as guerras dos cofrinhos, como eu falei, um tentando ofertar coisa melhor do que o outro para trazer essa captação para si. E aí, o Tesouro Reserva vem também para entrar nessa briga e para pegar essa captação para o Tesouro Nacional e não instituições financeiras. E agora eu vou dar meu recado final para vocês, porque o programa vai chegando ao final, então amanhã eu falo da renda média, mas antes eu quero convidar vocês para se inscreverem em iclmercado.com.br no nosso próximo documentário, exibição de um documentário incrível que é o Bandidos de Farda, um trabalho da Juliana Dalpiva, tem a participação também no debate do Eduardo Moreira,
que vai trazer os crimes que aconteceram no período da ditadura militar, envolvendo os militares que estavam no arquivo do coronel Ciro Etchegoyen. Então, você vai conhecer outras atrocidades que aconteceram nesse período e que estavam ali perdidas em um arquivo que foi reencontrado. Então, se você quiser conhecer mais essa história, eu acho fundamental que a gente sempre conheça e debata esse assunto, é só entrar em iclmercado.com.br ou clicar no QR Code que está ali no cantinho da tela. Você já se inscreve, garante a sua vaga e no dia 17 de maio às 8 horas vai estar todo mundo ligado, eu inclusive, para assistir esse novo documentário do ICL que está incrível, de um assunto importantíssimo para a gente pensar no passado e no futuro também, porque o nosso futuro, se a gente pensar em termos eleitorais, o que vem de projeto de Flávio Bolsonaro não é só aquele projeto neoliberal, aquele projeto de economia lá Milei, mas também é fruto aí de um projeto que foi golpista no presente. Então, tentando remontar essa memória da ditadura no pior sentido, da reimplementação de algo parecido. Então, defensores, né, dessa ditadura, que foi um período tenebroso aqui no Brasil e a gente precisa falar como realmente foi. Então é isso, convido vocês para estarem lá com a gente no dia 17 de maio. E agora vou rolar para os nossos vizinhos de cima, o William De Luca e Guga Noblar, já estão a postos para receber vocês. E amanhã eu estou de volta para te contar o que pressiona, o que mexe com o seu bolso, porque é dia de inflação. Um beijão e até lá. E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Petrópolis, Rio de Janeiro, 1971. Uma casa que não existia no papel como uma prisão. E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Uma das poucas sobreviventes, a Inês Etienne Romeu, enfrentou 96 dias de tortura naquele lugar. Tudo isso nas mãos de um homem que tinha o poder da vida e da morte das pessoas. Era o Dr. Bruno. Conheço o passado dessa estrutura clandestina criada por um coronel do Estado e chancelada pelo governo da ditadura militar. Dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite, estreia o original do ICL, Bandidos de Farda, sobre as histórias dos crimes desconhecidos da ditadura militar.